Deus diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira dos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Irmãos, nós vamos meditar um pouco hoje sobre o tema de somente as Escrituras, né? Como o pastor Levi tem nos falado e nos convidou para a gente falar sobre um dos solas, né? Os 5 solas, e hoje nós vamos falar sobre sola Escritura, ou somente as Escrituras. Mais do que nunca, nós precisamos retornar aos princípios, os princípios fundamentais da Reforma Protestante. Nem tanto para a gente confrontar, né, os católicos, mas eu acho que principalmente hoje em dia para a gente combater os desvios que estão dentro da própria igreja evangélica. Se a gente olhar atentamente para dentro da igreja hoje, da igreja cristã evangélica, nós vamos contemplar uma série de desvios que são muito parecidos com aqueles que foram os causadores da Reforma Protestante. Isso é um pouco irônico, porque aquelas coisas que provocaram a Reforma no século XVI, hoje estão presentes dentro da própria igreja evangélica. Por que isso acontece, irmãos? Nós cremos que esses desvios estão dentro da igreja porque nós desconhecemos a história e os princípios que fundamentaram a Reforma. Nós somos herdeiros da Reforma, mas infelizmente muitos cristãos sequer conhecem a Reforma Protestante e às vezes nem os princípios da Reforma. É óbvio que uma igreja como esta está sempre retomando, relembrando, conversando sobre esses princípios. Mas infelizmente a maioria das igrejas hoje sequer faz menção dessa questão na própria história e desses princípios básicos que nortearam e devem continuar norteando a reforma, porque a ideia da reforma é uma reforma contínua. A igreja reformada sempre se reformando. A reforma não aconteceu completamente no século XVI, ainda há muita coisa que a gente precisa retomar. A reforma não foi completa com Martinho Lutero, Calvino, Zwingli e companhia. Ainda há muita coisa que a gente precisa rever a partir das Escrituras. Os próprios reformadores cometeram erros. E eles sabiam disso, que eles eram falíveis. Eles sabiam que a gente precisava continuar examinando as Escrituras e retomando a igreja que precisa estar sempre em reforma. Mas para isso nós precisamos retomar os princípios desse movimento, que é a nossa origem. Infelizmente, muitos de nós simplesmente não sabem o que é ser protestante. E eu não falo aqui de ser protestante como algo sempre que a gente tem em contraposição aos católicos. Porque vocês sabem que com a reforma veio a contra-reforma, e que a igreja católica já mudou muito, para melhor e para pior, em muitas situações. E infelizmente a igreja evangélica também mudou muito, em alguns aspectos para melhor e outros aspectos para bem pior. E se nós não ficarmos continuamente revendo os princípios da reforma,
nós corremos o risco de enveredarmos por desvios, que é o que tem acontecido muito no dia de hoje. Então a nossa proposta é meditar com os irmãos sobre esse tema, mas pensando especialmente na nossa realidade, para nós protestantes, não para a gente ficar contrapondo os católicos, mas para nós pensarmos em que nós temos nos desviado da palavra de Deus. O que significa, em primeiro lugar, o princípio do somente as Escrituras? Então, este princípio estabelece basicamente que as Escrituras sagradas do Novo e Velho Testamento são a autoridade máxima para o cristão no que diz respeito à doutrina, fé e prática. Ou seja, as Escrituras sagradas nortearão tudo aquilo que o cristão crê e vive. Basicamente é isso. O Catecismo Maior de Westminster diz o seguinte: as Escrituras sagradas, que compreendem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, são a palavra de Deus, a única regra de fé e obediência. Então, basicamente, é isso que significa o princípio de somente as Escrituras. Olhem para esse texto que Paulo deixou para nós. Esse texto chama a palavra de Deus de as sagradas letras. As sagradas letras. E ele diz que essas sagradas letras, ou as Escrituras, ela cumpre o propósito de Deus na nossa vida, que é nos trazer a salvação, mas não somente a salvação, também tudo que vem depois da salvação, a nossa edificação e nosso aperfeiçoamento, até que a nossa vida seja uma vida conforme o propósito de Deus. A palavra perfeito aí, que o ser humano, o cristão, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra, diferentemente daquilo que a gente pensa, que é a gente se tornar completamente aperfeiçoado no sentido de pleno nessa realidade aqui, é a ideia de propósito. Ou seja, a ideia de que através da Escritura o propósito de Deus vai se estabelecendo na nossa vida, gradualmente, paulatinamente, diariamente, naquilo que Paulo diz aos Coríntios, que somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor. A ideia aqui não é que nós vamos nos tornar perfeitos completamente já e agora, mas é a ideia de que o propósito de Deus, o desígnio de Deus vai se cumprir em nossa vida. E ele diz que a Escritura, a palavra de Deus é sagrada e é capaz para fazer isso, ela é capaz de fazer isso. Ela tem autoridade para isso. E esse princípio da reforma protestante quer dizer exatamente isso, que a palavra de Deus é a nossa autoridade máxima em relação àquilo que nós cremos e àquilo que nós praticamos, vivemos. É isso. Em Efésios capítulo 2, verso 20, Paulo fala para a gente sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Veja, a Bíblia diz lá que nós estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Veja que Paulo coloca em pé de igualdade os profetas do Velho Testamento e os apóstolos do Novo Testamento. E diz que a igreja, o povo de Deus, está sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito, a partir deste fundamento que é Cristo. E o fundamento que é Cristo, ele é o fundamento dos profetas e dos apóstolos. O que Paulo está dizendo é que toda a Escritura do Velho Testamento e do Novo Testamento, toda a Escritura converge para o fundamento que é Cristo. Mas esse fundamento é o fundamento do Velho Testamento, dos profetas, e é o fundamento do Novo Testamento, que são os apóstolos. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que os apóstolos do Novo Testamento têm a mesma autoridade que os profetas do Velho Testamento. Ele está dando a mesma autoridade que os profetas do Velho Testamento tinham aos apóstolos do Novo Testamento, mostrando que toda a Escritura do Velho e Novo Testamento são a palavra de Deus e a autoridade máxima sobre a nossa vida. Qual é o nosso fundamento? É Cristo. Mas quem nos expõe esse fundamento? O Velho Testamento e o Novo Testamento, os profetas e os apóstolos.
Essa é a autoridade que deve haver sobre a nossa vida. Mas isso está em contraposição aqui. A ideia da Idade Média, do catolicismo, que dizia que além das Escrituras, você tinha que também dar autoridade ao magistério e à tradição da igreja, e aos próprios concílios e aos papas. Ou seja, além da Escritura, você tinha o magistério, que era o ensino a partir dos papas, dos cardeais, dos bispos. Além disso, você tinha a própria igreja. O papa era considerado infalível quando falava a respeito de fé e doutrina. Ele não falha, é a ideia medieval, é a ideia até hoje da igreja, né? Que o papa não falha quando ele fala a respeito de doutrina e fé. E a igreja é que tem a autoridade de interpretar as Escrituras. Ou seja, além da Escritura, em pé de igualdade, está a tradição, o magistério, o Papa e a própria igreja. E essa é uma discussão longa, né? Não encerrava aqui, nem esgotava. Isso é o que acontecia naquela época. Por causa disso, um dos princípios da reforma foi somente as Escrituras. Ou seja, qual é a única autoridade em termos de regra, de fé e prática? A Escritura. O que eles estão dizendo? Estão dizendo que a Escritura não tem nada igual a ela ou superior a ela. Tudo mais está debaixo dela. Esse é o princípio protestante. Esse é o princípio que eu creio. Você deve crer se você é cristão protestante. Mas será que isso é assim hoje? Essa é a questão final que nós vamos discutir aqui. Será que nós seguimos esse princípio da reforma protestante realmente? Em Atos capítulo 2, verso 42, a palavra de Deus diz que a igreja perseverava em quê? Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos. Eu estou querendo só mostrar para vocês a autoridade apostólica. Qual é a ideia da igreja católica diferentemente da igreja protestante? É que há uma continuidade na autoridade apostólica. E a igreja protestante, a reforma protestante, entende que essa autoridade se encerra na era apostólica. O que a igreja protestante entende é que a partir dos apóstolos, ninguém mais tem a autoridade que os apóstolos têm. Os apóstolos escreveram as Escrituras, ou eles ou alguém ligado a eles. Esse foi um dos critérios do cânon. Então, quando nós protestantes dizemos que somente a Escritura, nós estamos dizendo que a autoridade para se escrever algo que tem inspiração divina encerrou-se na era apostólica. Que ninguém mais depois da era apostólica tem autoridade para escrever doutrina diferente daquela que já está escrita nas Escrituras. É isso? Então, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, dando autoridade aos apóstolos. Em Gálatas, Paulo diz que se alguém pregar um evangelho, que se ele mesmo, ou qualquer outra pessoa, ou até um anjo vindo do céu, pregar um evangelho que vá além daquele que ele já tinha anunciado, que era a doutrina dos apóstolos, que fosse então maldito, anátema. Então, Paulo está dizendo que o evangelho já está posto. A palavra de Deus está completa na era apostólica. E depois, se alguém vier, ou mesmo naquela época, ou depois alguém que venha falar algo diferente daquilo que já está posto, esse vai ser maldito. Ele estará contradizendo exatamente a doutrina da palavra de Deus, a verdade da Escritura. Agora nós vamos pensar um pouquinho no que não é somente a Escritura. Primeiro, somente a Escritura não significa que nós rejeitemos toda a tradição, porque às vezes o cristão pode acabar se tornando anti-tradição, mas o próprio Paulo escreveu que nós precisamos guardar as tradições, as boas tradições. Porque tem pessoas que têm medo do tradicionalismo, né? Nós não devemos ter medo das boas tradições. As tradições da era apostólica, as boas tradições precisam ser preservadas.
A gente às vezes tem medo de tudo que é tradicional, né? Especialmente nessa beligerância entre tradicionais e pentecostais, né? E é engraçado porque muitas vezes os pentecostais são extremamente tradicionais, eles não saem da sua própria tradição. Então, tradição é uma coisa comum, é uma coisa que todo mundo tem. Na sua família tem tradições ou não? Na sua escola, no seu trabalho, no Brasil, na nossa cultura existem tradições boas e tradições ruins. As boas tradições devem ser preservadas e as más devem ser rejeitadas, abandonadas. Então nós não somos contra a tradição. Quando a Bíblia diz, quando a reforma diz que somente a Escritura, não está dizendo que toda a tradição deve ser jogada fora. Não, está dizendo o seguinte: qualquer tradição que se contrapõe à Escritura deve ser abandonada. É disso que se está falando. Então nós não temos que ter medo da tradição, nós temos que simplesmente avaliar as tradições a partir das Escrituras. Uma outra coisa que significa, né, o princípio de somente a Escritura é que o Papa, o pastor, a igreja evangélica, o presbitério, o magistério, a tradição ou a própria igreja, como eu falei, não estão acima da autoridade das Escrituras. Lutero disse o seguinte: um simples leigo com as Escrituras é maior que o mais poderoso Papa sem elas. Então, uma pessoa leiga, que não é ordenado padre, nem bispo, nem Papa, ela sozinha com as Escrituras, ela é maior que qualquer Papa, o mais poderoso Papa sem as Escrituras. Esse era o conceito de Lutero, isso rompe com o clericalismo. A ideia de que existe uma casta, que é o clero, que é superior ao povo de Deus. Essa é uma coisa que a reforma protestante não trabalhou tanto. O rompimento com o clericalismo. A ideia de que há um clero e o povo de Deus. Essa é uma coisa que nós precisamos trabalhar. Dentro da igreja evangélica isso está muito forte. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso quando estivermos já terminando daqui a pouquinho. O clericalismo é alguma coisa que nós precisamos repensar, porque ele ainda é forte dentro da igreja cristã católica, que é bem forte, e dentro da igreja evangélica. O clero, a diferença entre o povo e os chamados oficiais, né? Nós precisamos rever isso à luz das Escrituras. Então, esse princípio do somente a Escritura significa que nem Papa, nem pastor, nem guru, nem padre, nem oficial, nem a própria igreja, nem a tradição, nem o magistério são maiores do que a autoridade da Escritura. E outra coisa que nós precisamos pensar é que somente a Escritura não pode ser confundida com bibliolatria. E é outro problema dentro da igreja evangélica. Você já ouviu falar de bibliolatria? O que quer dizer bibliolatria? É óbvio, né? Os irmãos nem respondem porque a coisa é óbvia. A Bíblia sendo colocada numa posição que ela não tem. Eu falei, não sei se aqui ou a última vez que eu vim aqui, nós estávamos falando sobre isso, o solas também, não lembro mais nem como foi que eu falei quando eu vim aqui. Não lembro mais. Mas eu sei que não era só a escrita, só a fé, era somente a fé. Eu vi um vídeo um tempo atrás, faz bastante tempo, de um pastor evangélico, ele tirando de dentro de um recipiente de acrílico cheio de óleo, uma Bíblia, coitada da Bíblia. Imagina a Bíblia, como é que ficou essa Bíblia? Ele estava tirando de dentro da Bíblia, que era um outro papel, estava tirando lá de dentro uma Bíblia. O que ele queria fazer com a Bíblia? Ele falando para a congregação, porque estava na televisão, o seguinte: que agora aquele óleo, ele era um óleo ungido, era um óleo especial. Por quê? Porque a Bíblia ficou lá um tempão. Então, esse objeto aqui que a gente chama de Bíblia, se ficar dentro do óleo, confere ao óleo um
poder mágico, místico, de fazer aquele óleo ter um poder extraordinário sobre a vida das pessoas. Eu pergunto, qual é a diferença disso para a água benta católica? Vocês veem alguma diferença? Eu não vejo, eu consigo ver, não sei vocês. Não há diferença. Isso chama bibliolatria. A gente achar que esse objeto é um objeto mágico. Esse objeto, gente, é feito de papel, de tinta, esse caso aqui é couro. É um objeto, nada mais que um objeto. O que é importante aqui é aquilo que está escrito, é a revelação de Deus. Não o objeto, mas a mensagem que esta palavra tem para a minha vida e para a sua vida. É isso que tem poder. É o que Deus fala nesta palavra, e não o objeto em si. Muitas pessoas católicas e protestantes abrem a Bíblia no Salmo 91, deixam aberto lá, para espantar os maus espíritos, né? Qual é a diferença disso para a carranca, né? Nos barcos do Rio São Francisco, eles esculpem carrancas, né? Caras de demônios, bichos feios, no barco para espantar os maus espíritos. Como se os maus espíritos tivessem medo daquelas carrancas. Como se o diabo tivesse medo desse objeto. Ele não tem. Ele não tem medo. Uma vez nós estávamos no seminário e levaram uma menina terrivelmente endemoniada lá no seminário. Era filha de uma mãe santa, estava completamente possessa. Eu estava no primeiro ano do seminário, segundo, não me lembro. Nós não tínhamos muita experiência nessa área, embora meu pai tivesse muita experiência nisso, eu não tinha tido muita experiência com pessoas endemoniadas. Essa menina estava horrivelmente endemoniada. Alguns professores nossos que eram estrangeiros nunca tinham visto na vida uma pessoa endemoniada. Nunca tinham visto. Não era escocês. Quando ele viu aquilo, ele ficou com aquela boca dele aberta assim. Ele não sabia o que estava acontecendo. E alguns pastores que também não tinham quase experiência nenhuma com isso. Alguns pegaram, não sabiam o que fazer. Um abriu a Bíblia e começou a ler no Salmo 91. Sabe o que aconteceu, irmãos? O demônio da menina começou a recitar o salmo antes do pastor. Por acaso, você se lembra da tentação de Jesus? Qual foi o texto que Satanás citou para Jesus na tentação? Ele citou um texto na Bíblia. Onde é que estava? No Salmo 91. Gente, o diabo não tem medo desse objeto. Ele tem medo da mensagem desta palavra. Ele não tem medo de um objeto. E ele conhece a mensagem dessa palavra. Ele citou a palavra de Deus para Jesus. Ele diz: está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, para não tropeçares em pedra alguma. E Jesus diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, lendo engano a gente achar que esse livro é um amuleto. Ele não é. Infelizmente, muitos cristãos usam a Bíblia como um objeto místico. Infelizmente, muitos cristãos se resumem a ler a Bíblia de maneira aleatória. Isso é uma das piores coisas que nós podemos fazer. Eu não duvido que Deus possa, se Ele precisa, se Ele quiser, falar conosco em um versículo isolado da Bíblia. Mas eu não acho que nós devamos ler a Bíblia assim, aleatoriamente, colocando o dedo ao acaso. Porque não foi assim, não foi para isso que Deus nos deixou a Escritura. Quando você pega a carta aos Romanos e você vê a argumentação lógica que Paulo estabelece naquela carta, e você pega o texto bíblico e faz um negócio desse, você está duvidando da inteligência de Deus. Vocês sabiam que a carta aos Romanos, até o século passado, era usada nas faculdades de direito dos Estados Unidos para que os advogados aprendessem a arte da argumentação? A carta aos Romanos era uma peça tão sui generis de argumentação lógica que ela era usada, agora não, porque há um preconceito muito grande contra tudo que se refere à fé cristã no mundo todo, e até nos Estados Unidos e até no Brasil. Mas até o século passado, a carta aos Romanos era estudada
faculdade de Direito para que os advogados, os futuros advogados, aprendessem a arte da argumentação lógica. O que o advogado precisa fazer muito é argumentar, é entender de lógica. E a Carta aos Romanos é uma belíssima peça disso. E muitas vezes a gente pega a Bíblia e vai lendo assim, saltadamente. Pega um texto aqui, outro texto lá e vira um Frankenstein. Uma coisa totalmente disforme. Não, a palavra de Deus é inteligente, é inteligível. A gente precisa usar a nossa razão para entender a palavra de Deus. É óbvio que ela extrapola a nossa razão. Nós não vamos ser racionalistas, mas nós precisamos usar a nossa razão. Porque Deus nos deu razão, Deus nos deu inteligência. E a palavra de Deus diz que nós precisamos saber da razão, da esperança que há em nós. Então nós não podemos usar a Escritura como um amuleto, como um objeto mágico. Somente a Escritura não significa isso, porque muita gente tem essa ideia de que se eu colocar a Bíblia dentro de um recipiente de óleo, faz o óleo ficar santo, se eu abrir lá em algum texto e deixar lá, vai fazer algum efeito. Não, a mensagem da palavra de Deus que está aqui pode transformar a nossa vida. O segundo ponto que eu quero pensar com os irmãos é o que significa o livre exame das Escrituras. Porque esse é outro ponto básico que a reforma protestante tocou e tem relação com as Escrituras. O que a igreja dizia naquela época? Dizia que somente a igreja poderia interpretar a Bíblia. Somente o clero, o magistério da igreja, poderia interpretar a Bíblia. Um leigo, uma pessoa comum, não deveria pegar a Bíblia. Eles, inclusive, desestimulavam as pessoas a lerem a Bíblia. Porque para que você vai ler a Bíblia se você não pode interpretar? Para quê? Se você não vai entender que você precisa sempre de alguém lendo o texto para você explicando, para que você vai ler a Escritura? Tanto é assim que, naquela época, na época da Reforma Protestante, não existia a Bíblia na linguagem das pessoas. Do povo. Vocês sabem que Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Por quê? Porque não existia Bíblia na linguagem do povo. O povo, muitos nem sequer liam na língua alemã. Muito menos iam ler latim, grego e hebraico. Por quê? Porque só os padres, só o clero que podia pegar a Bíblia e interpretar. E aí, um dos princípios da reforma protestante que tem a ver com o princípio da sola Escritura é que todo cristão tem o Espírito Santo e, portanto, pode e deve ler a Escritura e meditar nela, sabendo que o Espírito Santo vai fazê-lo entender a palavra de Deus. E aí eu quero ler um texto com os irmãos. Vamos abrir lá na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. Versículos. Vamos ler o 22, 21, 22, 26 e depois o 27 a 29. Verso 20, vamos a partir do 20. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Aí vamos pular o 26. Isto que vos acabo de escrever acerca dos que vos procuram enganar. 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, que é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Olha o que esse texto está falando. João está dizendo: vocês têm a unção e vocês não têm necessidade de que alguém vos ensine, porque vocês têm a unção e a unção ensina vocês a respeito de todas as coisas, e essa unção é verdadeira.
precisamos que nós não nos ensinemos uns aos outros, não é contra isso. Ele está dizendo é que cada crente tem a unção, ou seja, tem o Espírito. E se você tem o Espírito Santo habitando em você, o Espírito Santo é que vai revelar a palavra de Deus para você. Jesus falou isso na carta de João. Ele disse que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. E ele nos fará saber as coisas que Jesus nos tem dito. É o Espírito Santo que nos ensina. Quando ele usa o pastor, o professor da escola dominical, o diácono, o irmão mais velho da fé para nos ensinar algo da Bíblia, é o Espírito Santo que está nos ensinando. Mas nós aprendemos porque o Espírito está em nós também. E nós podemos ler a Bíblia sozinhos e saber que o Espírito Santo vai nos ensinar. E esse então foi o princípio da reforma. Cada cristão pode e deve ler a Escritura, meditar nela e saber que vai entendê-la por causa da unção do Espírito que está em cada um de nós. Todo cristão tem o Espírito Santo. Não existe um cristão verdadeiro sequer que não tenha o Espírito Santo. Paulo diz isso em Romanos capítulo 8. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se eu não tenho o Espírito Santo, então quer dizer que eu não sou cristão ainda. Então eu me converti. Mas se eu me converti, eu sou cristão de verdade, então eu tenho o Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a unção, e a unção me ensina, o Espírito me ensina, é Ele que me guia toda a verdade. Isso significa livre exame das Escrituras. Mas por que nós estamos falando disso? Porque a igreja dizia que não, que você não pode interpretar as Escrituras, é a igreja que vai interpretar para você. Agora, nós precisamos pensar no outro extremo disso. Porque nós confundimos livre exame das Escrituras com exame individual e totalmente independente das Escrituras. Ou seja, eu interpreto a Bíblia da maneira que eu quiser, como me convier, e eu faço a Bíblia dizer aquilo que me agrada e que me interessa. Não é isso. Infelizmente, muita gente tem levado para esse lado. Então, no livre exame da Escritura, eu posso criar a igreja que eu quiser, inventar as doutrinas que eu quiser, baseado na minha interpretação pessoal, individual e do meu interesse das Escrituras. Não é isso. Com certeza, não é isso. Ao interpretarmos o texto bíblico, nós precisamos levar em consideração algumas coisas. Primeiro, regras básicas de interpretação de texto. Hermenêutica é uma palavra meio feia, né? Não tão bonita, mas é uma coisa fundamental para a gente entender qualquer texto, não só a Bíblia. A hermenêutica, que é a arte de interpretar texto, nos ajuda inclusive na Bíblia. Ou seja, o todo do texto nos ajuda a interpretar as suas partes. A mesma coisa vale para a Bíblia. O todo da Bíblia deve me levar a entender as suas partes. Outro princípio, a Bíblia não pode se contradizer. Uma coisa diz algo e o outro fala o contrário disso, eu preciso entender como é que isso vai ser conciliado. Obrigado, David. Até uma água aqui. Obrigado. Então, um pouquinho. Livre exame das Escrituras, irmãos, não é eu interpretar a Bíblia do jeito que me convém. É eu interpretar a Bíblia de acordo com aquilo que a Bíblia está dizendo, o todo da Bíblia está dizendo. Por isso a gente precisa ler a Bíblia toda, não pode ficar lendo pedaços da Bíblia. Eu preciso conhecer a Bíblia inteira. Infelizmente, muitos cristãos jamais leram a Bíblia inteira. Isso é uma vergonha, meus irmãos. Pior de tudo, uma estatística diz que uma grande porcentagem de pastores nunca leram a Bíblia inteira. Isso é muito sério. Como eu vou ser protestante sem conhecer as Escrituras? Os protestantes são o povo da Bíblia. Somente a Escritura, ela é nossa regra, ela é nossa autoridade. Eu preciso conhecer essa palavra, e para que eu entenda as suas partes, eu preciso entender o todo. E ele é um princípio básico, e quanto mais eu ler a Escritura, mais eu vou entender a Escritura. Porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quanto mais eu conhecer o todo da Bíblia, mais eu vou conhecer as suas partes. Isso é real, é verdade. Então nós precisamos retomar a Escritura e considerar o que a Bíblia fala no seu todo.
E aí nós vamos entender melhor cada parte que a Bíblia tem para nos ensinar. Terceiro e último lugar, irmãos. Qual a contradição a este princípio na atualidade? De que maneira nós, cristãos evangélicos, temos de uma maneira mais veemente contradito este princípio de somente a Escritura? O que temos dentro da igreja que mais tem? Vamos nós, protestantes, não estou conversando lá nos católicos agora, não, estou pensando em nós mesmos. O que acontece hoje dentro da igreja que leva tantas pessoas a se tornarem desigrejadas? Quantas pessoas hoje têm se tornado participantes de um grupo chamado os abusados espiritualmente dentro da igreja? Vocês sabiam disso? Vocês conhecem essa realidade? Há muitas pessoas que não querem mais ir em igrejas evangélicas porque elas foram abusadas espiritualmente dentro das igrejas evangélicas. Elas sofreram com aquilo que há um livro escrito com esse título, Abuso Espiritual. A gente vive na era do abuso, né? Tem abuso sexual, abuso profissional, existem vários tipos de abuso moral e existe um abuso espiritual, que é quando pessoas exercem uma autoridade desproporcional, uma autoridade que não é autoridade, mas é autoritarismo sobre outras pessoas. Eu tenho encontrado, irmãos, constantemente com pessoas assim, pessoas que estão machucadas, feridas, decepcionadas, pessoas que estão completamente afastadas da igreja cristã, porque foram abusadas espiritualmente. Por quê? Por causa do autoritarismo eclesiástico, que a gente chamaria de coronelismo. Muitos pastores, muitos líderes cristãos hoje funcionam como verdadeiros coronéis, dominam a vida das pessoas, se colocam como autoridade máxima sobre a vida das pessoas, inclusive acima das Escrituras. Ou seja, aquilo que nós vivenciamos lá atrás, na Idade Média, na época da Reforma Protestante, acontece hoje dentro da igreja evangélica. Uma coisa que a gente chama de clero, ou seja, líderes religiosos evangélicos, assumindo uma autoridade praticamente de papa, de bispos, de cardeais, e tomando conta da vida das pessoas de uma tal forma que essas pessoas perderam toda a sua liberdade, perderam a sua autonomia e se tornaram cristãos imaturos na fé, porque não tem permissão para crescer, não tem autonomia para tomar decisões. Existem igrejas, irmãos, que você não pode tomar nenhuma decisão na sua vida sem consultar o seu líder. Se você vai comprar um carro, você tem que consultar o seu líder. Se você vai namorar, você tem que consultar o seu líder. Se você vai casar, se você vai comprar uma casa, se você vai mudar de cidade, basicamente tudo que você vai fazer na sua vida, você tem que pedir a autorização do seu líder. Se ele disser que não é a vontade de Deus para a sua vida, você tem que aceitar isso como a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero perguntar aos irmãos, será que é isso que a gente lê na Escritura, na palavra de Deus? Será que o propósito do Evangelho é esse? Que eu, pastor de um rebanho, eu fique dominando a vida das pessoas? Não é exatamente o contrário do que Pedro nos ensina na sua primeira carta, capítulo 5. Pedro fala: eu rogo aos presbíteros, eu presbítero como ele, pastorear o rebanho de Deus, não por sorte da ganância, não por interesses, né? Não como dominadores do rebanho, mas como exemplo. O pastor não é aquele que domina a vida das pessoas, é aquela pessoa que se torna modelo. É o que Paulo falou para Timóteo: torna-te pessoalmente padrão, modelo dos fiéis. O cristão, ele não manda na vida das pessoas, ele dá exemplo. Há um livro que não é cristão, que tem o seguinte título, que eu gosto muito assim: líderes não dão ordens. Vocês entenderam isso? Verdadeiros líderes não dão ordens, eles dão exemplo. Eles são modelos para que as pessoas sigam.
Eles não precisam ficar mandando a vida das pessoas, a sua vida inspira a vida das pessoas. O que nós temos hoje na igreja evangélica é exatamente o contrário disso. Os líderes dominam a vida das pessoas, as pessoas não têm mais nenhuma autonomia, elas têm que fazer tudo o que o seu líder manda e ela não pode tomar nenhuma decisão sozinha. Eu não sou contra conceitos, a Bíblia diz que na multidão de conselhos da sabedoria, conselheiro. Conselho é uma coisa, eu tomar decisão por você é outra coisa bem diferente. Quem precisa que eu tome decisão por elas são crianças. Crianças não sabem direito o que é bom, o que é ruim, a gente precisa ficar coordenando, conduzindo a vida delas. Mas adultos não, adultos têm que saber o que fazem e o que não fazem. O autor de Hebreus escreve isso, fala assim: olha, decorrido o tempo que vocês se converteram, era para vocês serem mestres, mas vocês ainda são crianças. Vocês ainda não cresceram suficientemente para saberem fazer a diferença entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Vocês ainda são infantis. Paulo fala a mesma coisa na igreja de Corinto. Vocês não cresceram, vocês ainda são crianças em Cristo. Por isso eu dei leite para vocês beber e não alimento sólido. Agora, o que Paulo fala antes disso, no capítulo 2 de 1 Coríntios, é: o homem espiritual julga todas as coisas e ele mesmo vai julgar por ninguém. Uma pessoa que cresceu na fé e amadureceu, ela não precisa que outras pessoas fiquem tomando decisões por ela. Ela tem maturidade espiritual suficiente para saber o que o Espírito Santo quer na sua vida e o que não quer. Para onde ir, para onde não ir, o que fazer, o que não fazer. O que nós temos hoje na igreja, irmãos, é uma igreja onde nós estamos tornando as pessoas cada vez mais dependentes de líderes. E os líderes usam isso para dominar a vida das pessoas, para que as pessoas fiquem eternamente dependentes desses líderes. Isso é exatamente o contrário do que a Bíblia quer que aconteça conosco. A Bíblia quer que eu chegue à maturidade, à estatura do varão perfeito, até que eu mesmo possa conduzir outras pessoas a essa maturidade. Esse é o processo da palavra de Deus. Não eu fazer com que a pessoa fique eternamente dependente do meu ensino, do meu aconselhamento, da minha direção. Não, eu devo trabalhar para que a pessoa cresça, para que ela se torne independente apenas do Espírito de Deus. Essa é uma situação que nós temos em contradição à questão tradicionalmente da Escritura. O que é que deve nortear a sua vida? Esta palavra ou a palavra do líder religioso? Eu não estou aqui de maneira nenhuma desprezando a palavra do pastor, do presbítero, do professor, do mestre. Ao contrário, eu estou apenas colocando ela no seu devido lugar, porque é o que a Bíblia diz. Quando você lê Jesus escrevendo, falando dos fariseus, sobre os fariseus, no capítulo 23 de Mateus, Jesus está criticando os fariseus, porque eles falam um monte de coisa e não fazem. E aí Jesus fala assim: olha, não chamem vocês uns outros de mestre, porque um só é o vosso mestre. Não chamem os outros de pai, porque um só é o vosso pai. E de guias, porque um só é o vosso guia. A Bíblia, Jesus não está dizendo que nós não vamos ter guias, que nós não vamos ter mestre. Ele está dizendo que, em suma, há apenas um mestre, um guia, e é ele mesmo. Ou seja, nós podemos e devemos cuidar uns dos outros, aconselhar, ensinar, mas em suma, a autoridade não está no nosso líder, ela está na palavra de Deus, ela está no Senhor da palavra. É isso que nós precisamos aprender. Irmãos, eu não sei qual é a prática de vocês no dia a dia, com certeza eu sei que aqui não há esse tipo de procedimento, mas se os irmãos ficarem sabendo do que tem acontecido no meio da igreja evangélica, com certeza os irmãos vão ficar com os cabelos de pé, vão ficar estarrecidos diante de uma realidade assustadora, completamente incompatível com aquilo que nós aprendemos na reforma e na Escritura. A Escritura, a palavra de Deus diz que ela é a nossa regra, ela é a nossa autoridade, é ela que vai direcionar a nossa vida. E se algum irmão, algum líder for usado por Deus para nos conduzir, vai ser através desta palavra, vai ser através do ensino cuidadoso, paciente, amoroso e libertador desta palavra, não o contrário.
Quantas pessoas estão adoecidas, irmãos? Quantas pessoas estão em hospitais psiquiátricos por causa de maus líderes? Irmãos, isso é uma coisa que existe desde a época da Bíblia. Se você vê Paulo falando sobre alguns falsos líderes, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, isso já existia naquela época. Quando Paulo vai se despedir da igreja de Éfeso, em Mileto ele chama os presbíteros de Éfeso e fala assim: quando eu partir, eu sei que lobos devoradores vão penetrar no meio da igreja e vão tentar destruir o rebanho que há no meio de vós, e que dentre vós mesmos surgirão falsos líderes, falsos profetas, que vão tentar destruir o rebanho. Então cuidem do rebanho de Deus, cuidem, porque o rebanho não é de vocês, o rebanho é dele, e vocês vão dar contas a ele. Eu tenho pena, irmãos, de líderes religiosos que eu tenho visto hoje em dia aí no meio da igreja. Pessoas que simplesmente dominaram completamente a vida das pessoas, espoliaram as pessoas, tosquearam o rebanho para seu benefício próprio, e oprimiram completamente, e têm oprimido a vida das pessoas e adoecido as pessoas, tornado as pessoas internamente dependentes delas mesmas. E eu tenho pena desse livro, porque quando o juízo de Deus vier sobre essas pessoas, isso vai ser difícil. Porque o rebanho é de Deus. Nós somos rebanho do seu pastoreio. Eu e você, nós somos ovelhas de um único pastor. A Bíblia diz que há um só rebanho e um só pastor. Ele é o único pastor. Nós somos servos de Deus. Paulo diz isso: nós somos só cooperadores de Deus. Rebanho de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E a ele pertence esse rebanho. E ele é zeloso pelo seu povo. Ele diz na sua palavra que aquele que toca no seu povo, toca na menina dos seus olhos. Então eu não sei o que vai acontecer com esse povo quando vier a justiça de Deus. Quando Deus fizer justiça e juízo sobre essa terra. Eu queria compartilhar isso com os irmãos e dizer para os irmãos: nós vamos resgatar princípios da reforma protestante. Porque esses princípios nos livrarão de desvios terríveis que têm adoecido e destruído o povo de Deus, que têm afastado as pessoas do Evangelho. A gente às vezes fica impressionado com igrejas lotadas de gente. Eu tenho recebido diariamente pessoas vindas dessas igrejas lotadas, porque é um rodízio. Não se assustem. As pessoas vão lá, ficam um tempo, adoecem e vão embora decepcionados com o Evangelho, com o Evangelho da lei, da dominação, da opressão, coisa que eu não encontro na minha escritura, na minha Bíblia, na minha palavra que eu tenho lido. Eu não encontro aqui. E eu tenho visto quantas pessoas doentes. Eu posso citar para vocês vários casos. Pessoas que passaram por essas igrejas e foram massacradas por líderes cristãos, que deviam estar cuidando do rebanho, cuidando das ovelhas. Estão massacrando essas pessoas com uma dominação que é mais para o lado do inimigo do que para o lado do rebanho. Que a gente possa resgatar o princípio da palavra de Deus. Toda a escritura é útil para nos educar, nos corrigir, nos repreender. Ela é apta para nos fazer perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra. Paulo termina essa palavra aqui dizendo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, prega a palavra de Deus, é a escritura. Porque nos últimos tempos os homens se cercarão de falsos mestres, sentindo coceira no ouvido, querendo ouvir aquilo que interessa. E essas pessoas vão acabar sendo dominadas por líderes falsos, por líderes que querem tosquiar o rebanho, que querem oprimir as pessoas. Essas pessoas vão acabar sendo vítimas da sua própria cobiça. E aí, o que nós temos que fazer? Pregar a palavra. O que você deve fazer? Conhecer essa palavra, se nortear por ela, fazê-la autoridade sobre a sua vida e deixar que esta palavra transforme a sua vida e levar essa palavra aos outros. Essa palavra aqui de Paulo não é só para os pastores, não. É para Timóteo, mas é para mim e para você. Prega a palavra, insta, insiste, quer seja oportuno, quer não.
Fala da palavra de Deus, conhece a palavra e fala dela, porque ela é libertadora, ela é curadora. Há um monte de pessoas precisando de que alguém chegue para ela e ensine esta palavra, ou fale desta palavra. Que essa palavra aqui seja para nós primeiro a autoridade, porque ela só pode ser autoridade na vida daqueles para quem nós pregamos se ela for primeiro autoridade na nossa vida. Muitas vezes a gente quer ensinar a palavra para as outras pessoas, mas a gente não se submete à palavra. Aí a gente se torna aqueles lá que Jesus falou no capítulo 23 de Mateus, os escribas e fariseus hipócritas. Falavam aquilo, mas não viviam aquilo que falavam. Eu queria orar com os irmãos aqui e pedir que Deus possa nos abençoar, para que a gente tenha um compromisso com esse princípio. Somente a Escritura, somente a palavra de Deus, sobretudo a palavra de Deus, não tradições humanas, não o poder de líderes religiosos, mas a palavra de Deus transformando a nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus amado, Pai querido, nós lemos a tua palavra, ela diz que ela é santa.